Olá, senhoras e senhoras, vamos prosseguindo aí na nossa segunda questão agora do 13º exame de ordem, tá bom? Uma questão muito bem elaborada e muito tranquila também de responder. Só lembrar de algumas teorias aí que vamos lançando por aqui, tá bom? A questão trata sobre furto qualificado, furto privilegiado, e fica fácil de inserirmos na questão aqui o que pretendemos responder. A questão trata que Antônio é auxiliar de serviços gerais e certo dia ele, limpando a sala do chefe dele, ele viu uma escultura. Ele falou, caramba, que escultura linda, eu quero essa escultura para mim. E ele acaba conversando com um chaveiro, e o chaveiro aprende uma chave que pode abrir qualquer tipo de fechadura, né? E ele acaba, determinado dia, todo mundo vai embora e ele vai na sala do chefe, abre a sala do chefe, pega essa escultura, coloca em uma bolsa e sai do prédio, das instalações dessa empresa. E os vigilantes observam aquela situação, o Antônio nunca tinha saído fora do expediente, né? E eles observaram a bolsa pesada, alguma coisa nesse sentido, e alertaram os policiais que estavam cerca de 400 metros ali da empresa. Aí ele foi preso, foi preso em flagrante ali, que observou a escultura e os vigilantes sabiam que aquela escultura pertencia ao chefe deles lá, e, consequência, ele foi para a delegacia e depois, durante todo o processo, denunciado, aquela coisa toda, a escultura foi avaliada em R$ 250 e a FAQ dele, as folhas de antecedentes criminais, apontou que Antônio era réu primário. Isso é importante para a gente. É bom colocar ali sublinhar, né, durante a nossa leitura. E ele acabou sendo recebido a denúncia, no caso, né? E pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3, que foi o uso de chave falsa, utilização de chave falsa, né? Aí a pergunta vem: é correto afirmar que o crime de furto praticado por Antônio atingiu a consumação, porque ele saiu poucos metros da empresa? E aí a pergunta é nessa. A teoria, tem duas teorias que a Fundação Getúlio Vargas deu como questão, como resposta. A teoria do Amótio, né? Da Amótio, né? E a teoria da Ablatio. A teoria da Amótio trata que basta apenas ter a posse da coisa, o poder da coisa, mesmo que curto espaço de tempo, não importa o tempo. Ele saiu da empresa, foi só um tempinho ali, só ficou, entendeu? Não importa, não importa. Independente de ele ter essa posse mansa ou pacífica, independente de sair da esfera de vigilância do dono da coisa, né, do proprietário da coisa. Então, independe disso. Então, a teoria da Amótio trata que você tendo a coisa em seu poder, mesmo que em curto prazo de tempo. O lapso de tempo, eu tive por pouco tempo, não importa. E a teoria já de Ablatio, fala que você tem que ter a posse da coisa, poder fazer dela o que quiser, poder ter essa posse mansa e pacífica, e totalmente fora da esfera de vigilância do verdadeiro proprietário. Então, o crime aqui realmente está consumado, o crime se consumou, né, pelas duas teorias, qual teoria que você colocasse, seria aceito pela Fundação Getúlio Vargas. Tá, prosseguindo aqui, considerando que Antônio não preenche os requisitos elencados pelo STF e STJ no que tange a aplicação do princípio da insignificância, ele já descartou o princípio da insignificância. O que poderíamos adotar como tese defensiva? Claramente aqui está o chamado furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º. Vamos dar uma lidinha aqui do parágrafo 2º do artigo 155. Se o criminoso é primário, lembra que eu falei que a FAQ dele deu como primário, e de pequeno valor a coisa, R$ 250, a doutrina, o doutrinador, a jurisprudência, tanto do STF como do STJ, fala do pequeno valor da coisa, gira em torno de um salário mínimo, seria em torno de um salário mínimo. Então aqui, obviamente, mesmo a questão sendo em 2013, que ocorreu em 2013,
o salário mínimo era bem menor, era bem maior do que R$ 250. Então, ele poderia responder pelo ter como tese defensiva o chamado furto privilegiado aí, tá? Que aí diminui a pena de 1 a 2 terços. Ele, em vez de responder por pena de reclusão, pode responder por pena de detenção, que ele já pode ficar no regime semiaberto ou aberto, tem essa vantagem aí, tá bom? E pode aplicar somente pena de multa. Então, seria essas vantagens do furto privilegiado. Mas tem que ser primário, tem que ter primariedade e tem que ser de pequeno valor a coisa. Então, essa tese que nós podemos botar aqui. Fechou aqui. E tem uma súmula aqui também que ajuda a dizer que ele pode responder pelo crime, pode ter esse benefício do Instituto do Crime Privilegiado. Agora, desde que ele tenha cometido, a qualificadora tenha sido de ordem diferente do privilégio. Tá bom? Vamos ver o artigo 511 do STJ. Ele fala aqui, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade, é o caso do senhor Antônio, o pequeno valor da coisa, beleza, e a qualificadora for de ordem objetiva, já que o privilégio é ordem subjetiva. Então, o privilégio é ordem subjetiva e como ele utilizou de qualificadora da chave falsa, que é a ordem objetiva, ele pode ser inserido no privilégio dessa situação, desse benefício. Se a qualificadora fosse de ordem também subjetiva, no caso de confiança, agiu ali por confiança, tem naquele item lá do 155, e não é o caso, ali não fala que ele tinha questão de quebrou confiança em relação ao seu patrão, quase não tinha contato com o patrão, então ele já não poderia. Mas aqui, como a qualificadora é de ordem objetiva e o privilégio é de ordem subjetiva, então tranquilinho ali, ele poderia fazer benefício sim ao previsto desse furto privilegiado, tá bom? Abuso de confiança. Então, essa questão muito tranquila, bem trabalhosa, lógico, tem que fazer bastante coisa, escrever, botar aí no papel e por aí vai, tá bom? Muito obrigado aí, vamos continuando. Se gostou, dá o like, não gostou, dislike, avisa os colegas que estão estudando aí para o 31. Estamos sempre em frente, sempre.